se rebelaram e tomaram a colônia lunar para eles. O gorila que foi criado pelo Winston, e que também se chamava Winston, conseguiu sair fora da colônia, meteu o pé de lá. Consequentemente, foi acolhido pela Overwatch e passou a ser peça fundamental da equipe. Depois que a crise ômnica acabou, a Overwatch focou em outras áreas, além da proteção da humanidade. Agora, a Overwatch também atuava na área da ciência, climatologia, medicina, muitas outras coisas. Um dos membros da Overwatch, a doutora Angela Ziegler, também conhecida inclusive como Mercy, era uma das condutoras dos estudos avançados envolvendo a medicina, já que ela tinha inclusive desenvolvido um sistema de cura nanobiótico, que era simplesmente revolucionário. Ela foi muito importante nas batalhas da Overwatch e foi convidada pessoalmente pelo Jack Morrison para fazer parte do time. Jack Morrison versus Gabriel Rice, surgimento da Black Watch. Depois que a crise ômnica terminou, começou a formar uma bolinha de neve. Apesar de todo o sucesso da Overwatch, um dos membros começou a se destacar dentro da equipe. Jack Morrison era o queridinho da galera. Todo mundo gostava do Jack e assim, apesar do Rice ser o líder da Overwatch, quem representava melhor a instituição era ele, era o Jack. Ele era o rosto da Overwatch. Assim que acabou a crise ômnica, o Jack Morrison foi condecorado e subiu de patente. Agora ele era o líder da Overwatch e todo mundo concordava com isso. Já o Gabriel Rice começou a liderar um subgrupo da Overwatch, a Black Watch. A Black Watch era a divisão da Overwatch que fazia um trabalho mais secreto, investigativo, sabe, nas surdinas. Uma parada que vocês têm que entender é que a Overwatch começou a cair de popularidade. Antes aquela equipe que era vista por todo mundo assim com bons olhos, já não era mais tão inspiradora como antes, ok? Tinha alguns burburinhos rolando por aí e a tensão já começava a aumentar. Criminosos surgiram em todas as partes do mundo. Muita gente disse que nós falhamos em manter o mundo a salvo. Protestos começaram. Diziam que nós éramos o problema. O povo queria a minha cabeça. E quase conseguiu. Além do surgimento da Black Watch, outro grupo já começava a atacar o terror pelo mundo, a Talon. Fica comigo aqui no vídeo que a parada envolvendo a Talon é sinistra. Vamos continuar. Os Ômnicos restantes. O mundo depois da crise ômnica nunca mais foi o mesmo. E apesar de ter existido uma guerra entre humano e máquina, muitos Ômnicos já eram integrados à sociedade. Nem todos foram desativados e nem todos foram destruídos. Só que tem aquele dilema que com certeza causa bastante discórdia. Uma inteligência artificial tem direitos? Tem direito à opinião? Bom, em alguns lugares sim, outros nem um pouco. Numbani, que é uma cidade utópica africana ultra futurista, tipo parada bem Wakanda, né? É um exemplo disso. Numbani é um lugar onde humanos e ômnicos vivem em perfeita harmonia. O convívio entre humanos e ômnicos é tranquilo, é natural, diferente da Rússia. Na Rússia falou em ômnico, aí a parada é outra, né? Os ômnicos deram muitos prejuízos para os russos. Muita gente morreu no confronto da crise ômnica. Já em Dourado, né, no México, tem quem aceite os ômnicos e tem quem despreza. Tem quem agrida e trata com hostilidade, né? Mas o lance é perceber que existe sim uma questão ali dentro. Overwatch aborda bastante a diversidade, né? E a relação entre humanos e ômnicos é exemplo disso. Nesse meio tempo, galera, alguns ômnicos começaram a tratar a própria existência de um jeito diferente. Começaram a ter outras perspectivas de vida e se rebelaram no ato descrito como despertar espiritual. Essa galera foi para uma região remota do Himalaia e formou um grupo com o nome de Shambhali. E assim, né, os Shambhalis eles tinham uma ideia em mente que foi reforçada depois de uma profunda meditação, de conscientização e de uma reflexão sobre si mesmos e o que representavam para o mundo. E daí veio uma conclusão. Além de máquinas com inteligência artificial, eles tinham alma como os humanos. Tekhata Mondata era o líder desse grupo e com a permissão dele, esses ômnicos que transcenderam a própria existência partiram do Himalaia levando a palavra deles para as pessoas no mundo. E assim, isso foi um sucesso. Humano, máquina, somos todos um na Íris. Em minha frente vejo o futuro. Humanos e ômnicos juntos. A ideia de que humanos e máquinas eram um só acolheu milhões de pessoas e esses ômnicos viraram celebridades pelo mundo. A ideia era trazer harmonia, esperança, paciência, paz, né? Só que um desses ômnicos não estava contente com o rumo que as coisas estavam tomando e aí decidiu por si só seguir um caminho único, né? Onde ele ajudaria as pessoas a enfrentar os próprios problemas individualmente. E esse ômnico que teve o seu rumo alterado era Zenyatta, um dos personagens jogáveis do Overwatch. Abra sua mente. Outro ômnico que ganhou destaque na história de Overwatch foi o Bastion, que era um dos ômnicos programados para lutar na guerra durante a crise ômnica, mas que foi desativado e ficou perdido no meio de uma floresta.
E assim, né, com o Bastian, as coisas eram um pouco diferentes. Ele não era do tipo humanoide e nem tinha um raciocínio próprio. Não ia além de ficar dizendo bip, bip, sabe? Ele era um robô inicialmente programado para construção, mas que foi alterado para fazer parte da guerra, programado para destruir e para matar. E toda essa guerra estava dentro das ferragens dele. Tava tudo na memória. Só que quando ele despertou, ele já não era mais o mesmo de antes. Ele era uma máquina tranquila e que convivia em harmonia com a natureza. Gangue Deadlock e Clã Shimada. Enquanto o Overwatch seguia fazendo os trabalhos humanitários, né, o serviço de inteligência da equipe seguia monitorando alguns grupos que ganharam ascensão depois da guerra. Esses grupos precisavam de monitoria porque eles eram responsáveis por tráfico, corrupção e até assassinato. Um desses grupos era a Gangue Deadlock, um grupo do sudoeste americano que ganhou notoriedade com muita velocidade. Os caras eram bons e isso graças aos líderes dessa gangue. Elizabeth, Caledonia, Calamity, Ash e Jesse McCree, que é um cara que tem uma pegada meio Clint Eastwood, né? Tipo dos Bang Bangs antigos. E galera, é importante vocês saberem que a Gangue Deadlock era responsável por vários crimes que iam desde assalto a